Boa noite, todos bem? Parece que começou o inverno, né? Temos o frio que já chegou antes, né? Mas agora está, vamos dizer assim, ameaçando vir mais frio. Ainda mais com essa chuva, né? Mas muito bem. Então sejam todos bem-vindos, que possamos, depois desse momento de louvor, possamos continuar a nossa adoração a Deus através o estudo da palavra, que ela possa chegar aos nossos corações. E hoje eu não vou esperar muito para ler os versículos da Bíblia, tá? Então, vocês vão ter que ficar rápidos aí ou acompanhar na projeção, porque senão a gente vai demorar bastante. Hoje o assunto é complexo, é longo, tem bastante coisa, mas vamos, acelerar. Então, temos falado bastante, sobre discipulado, sermos discípulos. Temos falado bastante também sobre a graça de Deus, sobre o amor dele e tudo mais, E nós sabemos que nós não perdemos a salvação, certo? Nós todos aprendemos isso, que nós não perdemos a salvação e não vamos perder. Uma vez salvo para sempre, Nós aprendemos isso. Mas talvez, diante disso, você deve ter se perguntado já, em algumas situações, como que pode algumas pessoas abandonarem a fé e nunca mais retornarem? Como isso acontece, Nós, às vezes, vemos pessoas que têm algumas recaídas e tudo mais, se afastam, mas aquilo fica incomodando e ela volta, Depois de um tempo. Mas, e as pessoas que nunca retornam? Como que isso é possível? Eu, particularmente, e amparado, pela Bíblia, pelo aquilo que eu entendo, eu não consigo conceber a possibilidade de uma pessoa que tem o Espírito Santo no coração dela, viva uma vida de pecado, sem lembrar de Deus em momento algum, e por isso eu costumo associar esse fato, esse acontecimento, de que talvez a pessoa, na realidade, ela nunca se converteu. Eu penso dessa forma. Talvez ela frequentou e nunca se converteu. Mas como é que é possível, então, agora cria uma outra dúvida, como é possível uma pessoa que não se converteu viver, entre aspas, uma vida cristã, se ela não se converteu? Como que daqui a pouco a pessoa pode estar no meio de nós, fazendo tudo que a gente faz, às vezes até melhor, e ela não ser convertida? É isso que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 21 ao 23. Então, Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar? Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti por termos a oportunidade de estarmos aqui louvando o Teu nome. Somos gratos por termos um local em que a gente pode se reunir para nos protegermos da chuva, local aquecido, confortável. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, visto que não temos nada que nos desvie o foco e nos atrapalhe. Possamos realmente focar na Tua palavra e entender o que ela quer nos dizer hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, um pouquinho de contexto para a gente entender esse trecho que nós lemos. Esse trecho está no final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é aquele sermão, que Jesus, ele fez no monte, obviamente, mas ele fez várias vezes o sermão. E aí Mateus, ele, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele organizou, muitas das palavras de Jesus nesses sermões que Jesus fazia. E aqui nós temos diversos pontos. E para nós entendermos um pouquinho antes o que Jesus está falando, no capítulo 7, Jesus ele começa ensinando que a salvação ela não é obtida por obras, ou pela prática da lei, ou por mérito. Mas a salvação ela é obtida com uma entrega, à graça de Deus. Uma entrega total, uma entrega verdadeira. E ele fala, se vocês voltarem na Bíblia de vocês, no versículo 3 em diante, vocês vão ver que ele fala que existem duas portas, existem dois caminhos, existe a tal da porta estreita, o caminho estreito, e ele diz que só existe um caminho e só uma porta que leva até Deus.
aquele caminho que é através de Cristo, onde nós nos abstemos das nossas vontades humanas, vontades carnais, as nossas próprias vontades, para servir ao nosso Salvador. Então ele vai explicando, né? E diante disso, então, logo depois, Jesus ele alerta sobre alguns falsos profetas que vão tentar desviar as pessoas, e nós também, desse caminho, do caminho que leva até Deus. Só que ele diz que nós podemos identificar esses falsos profetas através do quê? Dos frutos. Né? Então, ele diz que através dos frutos nós vamos identificá-los, porque esses falsos profetas, eles parecem ovelhas, mas eles são lobos em pele de ovelha. Não só eles, né, esses falsos profetas, mas todos nós podemos ser identificados pelos nossos frutos. Qualquer pessoa, porque aquele que está conectado com Deus vai dar fruto bom. O ramo que está conectado na árvore de Deus vai dar fruto bom, porque esse fruto só quem pode proporcionar é Deus. Não é fruto nosso, mas é fruto de Deus através de nós. Se vocês vão lembrar do texto que Jesus fala em João 15, que ele fala sobre a videira e os ramos, ele fala bem sobre isso também. Ele usa a ideia da videira. Os ramos, que somos nós, não é a videira. São ramos. E os frutos vêm dos ramos, mas alimentado por quem? Pela videira. Então essa é a ideia que Jesus está dizendo. Então aquele que está conectado com Deus vai dar fruto bom. Se não está conectado com Deus, não vai dar fruto bom. Então assim vocês vão identificar os falsos profetas e vamos identificar qualquer pessoa que se diz cristã, mas não é. Então nós compreendemos e entendemos que nós somos salvos pela graça, certo? Somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, texto muito conhecido da gente. Somos salvos pela graça, inclusive mediante a fé, que é um dom de Deus, não é nem nosso. Né? A capacidade de crer na graça de Deus. Nós também entendemos, no capítulo anterior de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, vai nos dizer, Paulo nos fala que, uma vez salvos, nós recebemos o quê? O selo do Espírito Santo. É daí que vem a ideia de uma vez salvos, salvo para sempre. Então nós recebemos o selo do Espírito Santo. E o que é o selo do Espírito Santo? É a garantia da nossa herança até a redenção. É a garantia que nós daremos frutos, bons frutos, frutos que vêm de Deus. Por quê? Conforme Efésios capítulo 2, o versículo 10, daí está no capítulo seguinte, né, que ele está falando que a gente é salvo pela graça, ele diz que nós somos criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. As obras que nós praticamos quando nós estamos com Deus, conectados a Ele, são de Deus, através de nós. Eu vou repetir esse versículo que é bem importante, Efésios 2, 10. Somos criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Não para vivermos do jeito que a gente quiser, não para nós desfrutarmos da liberdade, da vida, não. Para fazermos boas obras. Mas que obras são essas? Que nós vamos inventar e nós... Não. As obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então Deus ele já tem tudo para nós. Ele nos entrega e diz, olha, você é minha ferramenta, seja usado por mim, me sirva. Essa aqui é a ideia da salvação que nós não obtemos por mérito. Né? Então, a salvação não é mérito nosso. Não somos nós que conquistamos a salvação. Nós não pagamos, nós não é pelas nossas boas obras e tudo mais. Mas, uma vez que nós somos salvos, o Espírito Santo ele nos conduz a uma vida para nós servirmos a Deus. Uma vez que nós somos salvos, nós servimos a Deus. Nós não servimos a Deus para sermos salvos. Porque isso é impossível. Por mais que alguém fale para vocês, você pode servir a Deus e você vai... Mentira, balela. Nós só conseguimos servir a Deus porque nós fomos salvos em algum momento. E os falsos profetas, então, que Jesus está alertando, eles não vão conseguir direcionar para esse caminho. Eles não vão conseguir direcionar para um caminho em que nós dependemos totalmente de Deus. Porque eles vão direcionar para o caminho que não é o estreito. Né? Muito menos eles vão conseguir sustentar essa máscara da falsidade. Em algum momento a máscara cai. E nós vamos perceber os frutos deles. Mas então Jesus, ele alerta sobre um ponto muito importante, um ponto muitíssimo importante, que não é a questão da busca pelas obras, que não é a questão dos inimigos, né, dos falsos profetas, mas ele fala, no texto que nós lemos, ele fala diretamente
com aqueles que sinceramente, não por maldade, mas sinceramente querem viver para Deus e se dedicar a Ele. Jesus ele vai falar para essas pessoas, não pessoas que querem enganar a Deus, mas pessoas que no seu coração, com sinceridade, querem viver para Deus, mas não vivem. Jesus ele vai falar nesse texto que nós lemos sobre o auto-engano. E esse alerta que ele faz é muito importante para aquela época e para a nossa também, porque as coisas elas não mudam, elas são cíclicas, né? Tudo se repete. Então, não apenas os falsos profetas podem nos levar para um caminho que não é o de Deus, mas nós também podemos nos iludir e perseguir um falso evangelho. Isso é muito perigoso. O grande perigo disso é porque se um falso profeta nos leva para um caminho em que não é o de Deus, em algum momento a gente vai perceber se a gente realmente quer buscar Deus. Mas quando a gente está perseguindo um caminho que a gente acha que é o certo, a gente não fica alerta para perceber, será que esse é o caminho mesmo? E a gente vai indo, e acha que está no caminho, mas não está. É muito perigoso porque a gente não percebe que está indo rumo à perdição. Então, no trecho que nós lemos, Jesus ele fala daqueles que muito fazem, mas não se entregaram completamente. No trecho seguinte, que é a parábola do prudente e o insensato, né? Sobre construir a casa na areia, construir a casa na rocha, ele vai falar de um outro ponto, daqueles que ouvem as palavras de Jesus, mas não praticam. Então Jesus ele vai dar dois alertas aqui, nós vamos ficar só no primeiro, que foi o que a gente leu. Então, vou ler mais uma vez, só para nos refrescar a memória, agora que nós temos o contexto do que Jesus está falando e por que ele está falando sobre isso. Versículo 21, de Mateus 8. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus aqui, como eu falei, ele não está falando com perseguidores, ele não está falando com pessoas sem religião, ele não está falando com pagãos, ele não está falando com apóstatas, mas ele está falando com devotos religiosos que estão iludidos em pensar que vão para o céu. Jesus ele não está nem falando com religiosos como os judeus, que não acreditavam em Jesus. Ele está falando com pessoas que acreditam em Deus, querem ouvir de Jesus, mas estão indo para o caminho errado. Então, muitas pessoas vivem dessa forma. Viviam, porque senão Jesus não precisava ter falado. Ele conhecia o público dele, as pessoas que estavam aí individualmente, cada uma. E hoje também é uma realidade isso. E muitas pessoas vivem assim, achando que vão para o céu, mas vão para o inferno. E isso é muito perigoso. Porque muitas pessoas vão chegar na frente de Jesus no último dia, quando todos estivermos lá, né, perante Jesus. E aí vão dizer para Jesus, mas tu é meu Senhor. Tu é o meu Senhor, que me salvou na cruz. Eu ia para a celebração todo domingo, olha só o que eu fiz. Eu discipulei as pessoas. Né? Quando começou o inverno, estava chovendo, estava frio, e eu fui para a celebração mesmo assim. Eu não fiquei em casa, no meu conforto. Eu discipulei pessoas, eu evangelizei dezenas de pessoas. Eu orava todos os dias, lia a Bíblia todos os dias. Eu sabia as músicas de louvor de cor. Não precisava nem olhar na projeção a letra. E cantava. Eu só escutava a música de louvor em casa. E Jesus vai dizer para essa pessoa, eu nunca te conheci. Teu lugar não é comigo. Já pensou? Chegar lá na frente dele e acontecer isso? Porque é exatamente o que ele falou, né? Muitos vão chegar para mim, Senhor, Senhor. E muitos vão chegar para ele, não profetizamos teu nome, expulsamos demônios, tudo mais. A mesma coisa. Ele vai dizer, eu não conheço vocês. Eu não conheço. Porque tem uma grande diferença, não são essas coisas que vão nos levar até Deus. Não é tudo isso. Não é simplesmente eu chegar a dizer, Senhor, Senhor. Né? Porque ele diz, não é quem diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem uma grande diferença. Não dá para falar da boca para fora. Se não tiver uma entrega completa a Jesus, nada dessas coisas que nós podemos falar ou falamos que eu dei exemplo, nada disso agrada a Deus. Se não houver uma entrega completa a Jesus, o fato de você ter saído do conforto do seu lar hoje, enfrentado o frio, enfrentado a chuva e vindo aqui, cantado as músicas, nada disso agrada a Deus. Na verdade, para Deus não vai fazer diferença nenhuma. É um pouco forte isso, né? Por quê? Porque nós estamos adorando a nós mesmos e não a Deus. Nós estamos adorando o nosso esforço.
olha como eu saí de casa hoje. Olha como eu sou esforçado. Olha o que eu faço para adorar a Deus. Você não está fazendo isso por Deus. Você está fazendo isso para mostrar para Deus que você fez para Ele. E não é esse tipo de adorador que adora em espírito e em verdade. Isso é religiosidade. E Jesus está combatendo isso. A religiosidade vai produzir boas obras, por incrível que pareça. Inclusive, nós temos uma religião muito forte aqui no nosso estado, que eles são muito fortes em boas obras. São até exemplo para a sociedade. Mas não adoram a Deus. Porque eles não fazem isso para Deus. Eles fazem isso porque tem que fazer. Existe uma diferença entre fazer porque tem que fazer e ser conduzido pelo Espírito Santo a fazer porque é assim que nós vivemos para Deus. Eu vou chegar um pouquinho mais nesses exemplos para nós entendermos melhor sobre isso. Mas, como eu disse, a religiosidade ela pode produzir boas obras. Mas somente a verdadeira entrega a Deus produz uma vida de obediência que nasce do relacionamento com Deus. Só essa que vai ter uma verdadeira obediência, só uma entrega total. E Jesus fala, né? Então, repetindo o versículo 21, ele fala que entrará no reino dos céus apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus ele não está dizendo aqui, nós temos que tomar esse cuidado também, que a obediência nos salva, porque a gente pode pensar, bom, é só aquele que faz a vontade de Deus, então é a obediência a Deus que vai me salvar. Negativo, não é isso que ele está falando. Mas ele está dizendo que quem é realmente salvo, de verdade, tem a Jesus como Senhor da sua vida, e quando a gente fala de Senhor, a gente está falando que eu vou servir a Deus em tudo que eu fizer, ou seja, eu sou um servo, ele é meu Senhor, e o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós nos conduz a uma vida de obediência. Por isso que ele diz, apenas entrará nos céus aquele que faz a vontade de meu Pai, porque quem é salvo tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo faz a vontade de Deus. Não tem outra forma de nós fazermos a vontade de Deus sem o Espírito Santo, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Nós temos a Bíblia, que vai nos revelar a vontade de Deus, mas a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos conduz porque ele conhece o coração de Deus. Até para orar, nós precisamos do Espírito Santo. Ele conduz a nossa oração, né? A Bíblia fala com gemidos inexprimíveis, para que a gente ore de uma forma a adorar e nos prostrar diante de Deus, e não de uma forma egoísta. Nós precisamos de Deus para tudo. Então é sobre isso que Jesus está falando. Quem é salvo vai viver uma vida de obediência. Porque essa obediência não é obra nossa, mas é obra de Deus. Não somos nós, com o nosso esforço, que, nossa, como eu sou obediente a Deus. Não é. O contrário, sim, a desobediência é culpa nossa, mas a obediência é quando nós realmente deixamos o Espírito Santo agir nos nossos corações. A obediência que provém do esforço humano, ela não adora a Deus. Porque ela é pecaminosa, ela busca vanglória, ela busca reconhecimento. A obediência que provém de Deus, ela é humilde, é servidão, é atitude de servo. Eu vou fazer aquilo que Deus me conduzir a fazer. Isso me lembra da conversa de Jesus com o jovem rico. Vocês lembram dessa história? Está em Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 22. Ele se aproxima de Jesus, esse jovem rico, querendo saber como ter a vida eterna. Mestre, como posso ter a vida eterna? E ele ainda diz, eu já cumpro os mandamentos, né? Porque Jesus fala, cumpro os mandamentos. Ele diz, não, mas eu já cumpro, né? Então, de obediência, esse homem era bom, né? A gente fica meio assim também, será que ele obedecia mesmo? Mas, indiferente. Olha, a gente sabe que não é obediência que salva, mas a salvação vem antes e nos leva à obediência. Então, Jesus, ele explica para ele o que ele precisava fazer. Né, que em outras palavras, era deixar tudo o que ele era. A gente conhece a história, né? Venda tudo, dê para os pobres e tal, né? Então, se desfazer dos seus bens. Mas, em base, Jesus está dizendo para ele, olha, deixe de ser quem você é. Abandone o seu eu. Deixa tudo o que você é para trás, para que você possa ter apenas Jesus, né? Ele estaria falando eu, né? Mas ter apenas Jesus como centro da sua vida. E aí o que a gente vê no final depois é que ele era tão apegado às suas posses terrenas, que a identidade dele estava nas posses, que ele não conseguia se desfazer, para que a identidade dele passasse a ser Cristo. Então ele não conseguiu se deixar.
Era um homem obediente, seguia a lei, fazia tudo para agradar a Deus. Mas o coração dele não estava em Deus, o coração dele estava nas suas posses. Conseguem perceber? Conseguem entender isso? A porta para esse jovem era muito estreita. Era muito estreita para ele. E ele não conseguia entrar nessa porta. Ele preferiu andar no caminho largo. Então, esse alerta, ele é muito importante, ele é muito atual. Porque muitas pessoas vivem no engano. E isso ocorre porque muitas pessoas ouvem falar de Jesus e entregam muitas vezes, né? Estou generalizando, né? A gente sabe que cada caso é um caso. Mas muitas vezes, pessoas que vivem assim, elas entregam a sua vida a Jesus meio que na pressão, sabe? Vai lá, talvez teve um momento de apelo, alguém pediu para levantar a mão, alguém pediu, venha até a frente, venha até a fogueira, coloca lá na fogueira alguma coisa, abandone seu velho eu, e aí ela vê todo mundo fazendo, não vou ser eu que não vou fazer. E aí vou junto. Às vezes é assim. Ou talvez, muitas pessoas vivem assim porque elas repetiram uma oração. A gente tem no Abismo Ligado um exemplo de oração. E a pessoa acha que se ela repetir aquelas palavras, ela recebe a salvação. Só que a salvação é pela graça, não é por oração, né? A oração, sim, de entrega é um exemplo. E não estou dizendo que não é para fazer, continuem. Mas a questão é que às vezes a gente faz a oração, mas a gente nunca entendeu profundamente o que a gente está falando. Nunca teve uma entrega real a Cristo. E aí fica por isso. Fica por assim, né? Segue a vida. Só ficam nesse ponto. Porque a gente sabe, uma vez salvo, para sempre salvo, né? Então eu fiz a oração. Agora eu me converti. Agora eu não posso mais perder minha salvação. Porque eu fiz a oração. Porque eu me entreguei, porque eu levantei a mão. Porque oraram por mim. Para que eu recebesse a Cristo no meu coração. Então agora eu estou salvo. Mas será que houve realmente salvação? Sabe como é que a gente é salvo? Um simples confessar. Aí parece meio... Tá, mas tu não falou que não é a oração que salva? A oração ali não é ela que salva. Mas é a nossa entrega através da oração. Quer ver? De fato, não é necessário mais do que confessar para nós nos tornarmos um discípulo de Cristo. Só que é necessário que essa confissão seja feita de coração. E não apenas de coração, porque a gente fala muito sobre isso, né? Não, você tem que falar a oração de coração, mas tem que ser falada com entendimento. Como é que você vai se entregar para que Deus seja o Senhor da sua vida se você não conhece a Deus ainda? Não, mas no Abismo Ligado, né, a gente passou tudo, mas a pessoa realmente entendeu? Porque muitas vezes a gente fica com algumas dúvidas. Ah, mas é só isso que precisa fazer? Então eu quero fazer logo, porque eu tenho medo de ir para o inferno. E aí a gente vive o que Jesus está nos alertando, o auto-engano. Com medo de ir para o inferno, a gente diz, Jesus é meu Senhor. E a gente não percebe que estamos indo para lá. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Texto clássico para falar como acontece a nossa conversão. Versículo para a gente decorar esse, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Simples assim. E o versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Percebem que tem o coração no meio? Mas esse coração não é algo aleatório, é boca para fora. Temos que entender. Tem que ser realmente vir do nosso íntimo essa necessidade de Deus. Porque é só isso. É simples assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, você entende o que é Jesus ser o seu Senhor? Consegue compreender que você precisa deixar de ser quem você é, deixar o velho homem para trás, morrer para si mesmo e nascer de novo, nascer do Espírito, né? Que nem Jesus fala em Mateus 3, para Nicodemos. Você consegue entender o que significa? Que a partir desse momento em que você confessa que Jesus é Senhor, ele passa a ser o dono da sua vida. E você é livre do pecado, mas ao mesmo tempo essa liberdade, ele te trata como amigo e ele te deixa fazer o que você quiser, mas ele é seu Senhor e ele vai te conduzir em como viver uma vida para Deus. Consegue compreender tudo isso? Porque se não compreender tudo isso, você vai falar, Jesus é meu Senhor, e esse Senhor vai ser talvez algo mínimo e você não vai conseguir viver da forma como tem que ser, porque você não vai fazer uma entrega completa. Você entende a importância de crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Por que ele ressuscitou? Por que ele tinha que ressuscitar e você crê no seu coração? Porque isso também é importante, é o que o versículo diz, né? Se você confessar que ele é Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? É só isso, mas compreendemos o que estamos dizendo?
Apenas com a verdadeira compreensão e com a verdadeira entrega a essas palavras de coração, o Espírito Santo vem habitar em nossas vidas. E então ocorre conversão e a salvação. Do contrário, você só se convence que é salvo e vive o auto-engano, né? Que Jesus está nos alertando aqui. A gente vira não um cristão convertido, mas um cristão convencido. Quer ver uma coisa interessante? Recentemente surgiu aí nas redes sociais um final de pregação do John Piper. Não sei quantos viram. Ele falando sobre inteligência artificial. Ele fala lá, pediu para a inteligência artificial fazer uma oração usando toda a teologia do D.A. Carson, né? Teria capacidade de ler toda a teologia do D.A. Carson e depois entender e fazer uma oração com base nisso? Seria difícil, mas a IA consegue. E aí eu disse, vou fazer um teste. Pedi para a inteligência artificial fazer uma oração para mim. Né? Me dá um exemplo de oração. E olha só, eu pedi para ela, olha, sei que quantos conhecem John Stott, um teólogo, né, muito famoso, escreveu vários livros. Eu disse, faz uma oração aí como se fosse John Stott fazendo oração para mim. Quero saber como é que John Stott orava. Mas eu disse, não fica usando aquelas beneplácito e não sei o que, sabe, aquelas palavras difíceis. Seja simples, né, porque eu não sou tão bom assim. Eu vou ler a oração só para vocês terem uma ideia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça que nos alcançou em Jesus Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos pela cruz, onde vemos com clareza o teu amor e a tua justiça se encontrando. É ali que fomos perdoados, restaurados e feitos teus filhos. Nos ajuda a viver sempre lembrando do que Cristo fez por nós, com humildade, com gratidão e com compromisso. Nós te pedimos que nos transforme pela tua palavra. Não queremos viver de acordo com os padrões do mundo, mas queremos ter a mente de Cristo. Nos livra do orgulho, da pressa, da superficialidade e do egoísmo. Enche a nossa vida com teu Espírito para que a gente viva de forma íntegra, santa e útil no teu reino. Faz de nós um povo que ama a verdade, que anuncia o Evangelho com clareza e amor e que serve com alegria os que sofrem, os que estão longe e os que mais precisam. Nos dá graça para viver com fé firme, humildade sincera e esperança viva. E que em tudo, na nossa fala, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, Jesus seja sempre o centro. É no nome dele que oramos. Amém. Que oração, né? Eu não tenho capacidade de falar com Deus assim. Eu me sinto até um pouco com vergonha diante da inteligência artificial, porque eu não tenho essa capacidade. Sabe qual que é a diferença entre a minha oração e a oração da IA? É que a minha oração Deus vai ouvir. A inteligência artificial escreveu aqui, Deus não vai ouvir. Por quê? Porque falta algo muito importante. As palavras são perfeitas, corretas, baseado na palavra de Deus. Se eu orar isso com entendimento, nossa, vai ser uma baita oração que eu vou fazer para Deus. E um baita compromisso também, né? Porque olha que essa oração nos coloca de desafio e compromisso, né? Mas ela é vazia, ela não tem Espírito Santo. Então não são palavras bonitas que nos fazem chegar até Deus. O que nos faz chegar até Deus é um coração quebrantado, um coração prostrado em adoração. O Espírito Santo vai nos conduzir. As palavras são perfeitas, mas essa oração da inteligência artificial ou de uma pessoa qualquer lendo essa oração sem entender o que significa, é vazia de Deus. Então, por mais que a minha oração passe vergonha, no sentido das palavras, né? Da teologia, tudo bonito, não sei o quê, mas a minha oração, com mais simples que seja, eu estou falando de coração. E é o que chega a Deus. Por quê? Porque eu tenho a salvação. E a IA não tem. É uma máquina. E muitas pessoas, assim como a IA, fazem orações perfeitas. Servem maravilhosamente bem. Mas ainda estão vazias. Porque não têm a salvação. Então percebem que é muito complicado tudo isso. Por isso o alerta de Jesus. Então, diante disso, como saber se eu sou salvo? Eu posso, será, ter certeza da salvação? E essa pergunta é a primeira lição das lições, né, quando a gente começa o discipulado depois do Abismo Ligado. É a primeira lição do nosso curso de preparação para o batismo, certeza da salvação. Nós aprendemos se nós podemos ou não ter certeza da nossa salvação. Se você tem dúvida, eu não vou fazer juízo de valor, eu não quero julgar ninguém, mas é um alerta, tá? Eu quero só alertar, porque talvez, se você se pergunta se pode ter certeza da sua salvação, talvez, estou generalizando, tá? Talvez, se você tem essa dúvida, você não seja salvo. Porque quem é salvo tem certeza da sua salvação. E a gente não tem dúvida nenhuma. E eu sou testemunho disso.
não se sinta envergonhado se daqui a pouco você... mas eu já me perguntei. Isso é bom. Nesse momento agora, aqui 8 e 10 do dia 22 de junho de 2025. Se você se perguntou isso significa que agora você tem a oportunidade de refletir. Será que eu não sou salvo mesmo? E você pode se entregar com aquilo que nós estamos aprendendo hoje. Porque se você nunca parou para refletir e você não teve dúvida nenhuma, talvez estava cego, né? Mas agora seus olhos se abriram. Então, não se preocupe porque você ainda tem tempo. Veio em tempo. Todo mundo está bem aqui. Tudo certo. Então você tem a oportunidade ainda de fazer isso, avaliar a sua vida, se entregar para Jesus. Né? Você tem essa oportunidade de se entregar verdadeiramente e sair do auto-engano. Mas sim, é possível nós termos certeza da nossa salvação. O versículo que eu mais gosto da Bíblia, João 1,12, nos confirma isso. Né? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam, Jesus como seu Salvador, creram no seu nome, fizeram a confissão de que Ele é Senhor, temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Uma vez filho, Deus não nos abandona. Deus não vai nos abandonar. Aí volta aquela ideia, daí do jeito certo agora. Uma vez salvo, sempre salvo, porque ocorreu já a conversão. E nós não vamos ser afastados da paternidade de Deus. Por mais que nós sejamos filhos rebeldes e difíceis de sermos moldados e transformados. Mas nós podemos ter certeza que se nós nos entregamos de verdade e Deus é o nosso Pai verdadeiramente, nós temos certeza que somos salvos. É o que aconteceu, sabe com quem? Na Bíblia tem um relato bem interessante sobre isso. Que é muito difícil de a gente defender obras para a salvação, mérito e tudo mais. Vocês lembram que quando Jesus estava crucificado, temos um relato em Lucas capítulo 23, 39 e 43, que haviam 2 criminosos lá, né? E um dos criminosos reconhece a divindade de Jesus. Confessa Jesus como divino. E ele pede para Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Esse criminoso, ele não fez obra nenhuma para ser salvo. Tudo o que ele fez foi confessar que Jesus era Deus e ele queria servir, ou seja, seu Senhor. Foi só isso que ele fez. Jesus ainda estava ali na frente dele, né? Ele tinha o coração inclinado, arrependido, sabendo que estava ali porque tinha motivo para estar ali. Mas Jesus não deveria estar ali. Porque ele fala, nós estamos aqui porque nós somos criminosos. Fizemos coisas erradas, mas ele não merece estar aqui. Ele diz, Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra-se de mim. Sabe qual que foi a resposta de Jesus? Eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. Do próprio Jesus ele ouviu isso. Não teve nada mais que isso. No final da sua vida, aquele criminoso confessou Jesus como seu Senhor, seu Salvador. E Jesus diz, eu conheço o teu coração. E eu sei que isso não é da boca para fora. Tu vai estar comigo lá. Pode ficar tranquilo. Fique em paz. O próprio Jesus deu garantia da salvação para aquele homem. Ele não precisou ser batizado. Ele não precisou fazer boas obras, porque de boa obra não tinha nada, né? Só obra ruim, né? Uma vida totalmente ruim. Mas ele se arrependeu e pediu para Jesus, Jesus, tu é Deus. Eu mereço estar aqui, mas tu não merece. Eu estou aqui porque eu mereço. Mas tu não. O Espírito Santo ele só veio depois, né? A gente sabe. Mas eu tenho certeza que se aquele homem tivesse sido perdoado ali perante a sociedade, né? Perdão de Deus ele teve. Mas perante a sociedade, tivessem descido ali da cruz, ele teria sido um outro homem a partir daquele momento. Eu tenho certeza que a vida dele teria sido diferente. Talvez ele teria algumas dificuldades, poderia ter vícios, alguma coisa que ele ia ter que trabalhar e ser transformado por Deus. Mas teria sido diferente, porque nós não temos margem nenhuma para dizer que foi da boca para fora, ou que ele falou isso só porque era o final da vida dele, então agora, né, eu vou pedir a salvação, porque o próprio Jesus, que conhece o coração, advogou e testemunhou a favor dele. E disse, tá salvo. Então não foi da boca para fora, ele não falou isso porque ele estava com medo. Ele já sabia que ia morrer. Ele só disse, Senhor, te vendo aqui, eu entendo agora. E eu vejo quanto eu fui mal e vivi longe de Deus. Lembre-se de mim. Então nós podemos ter certeza da nossa salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Mas, como eu disse antes, eu já fui o público-alvo das palavras de Jesus. Por isso que eu acho essencial esse alerta. Eu tenho plena convicção, certeza absoluta, que se eu tivesse morrido
antes dos meus 18 anos de idade, mesmo frequentando a aliança desde os 12, eu teria ido para o inferno. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu vivia aqui dentro, eu orava, lia a Bíblia, fazia o que tinha que fazer, cantava as músicas, discipulava, era discipulado, ia para o inferno. Eu tenho certeza absoluta. Assim como eu tenho certeza da minha salvação hoje, eu tenho certeza da minha não salvação naquela época. Eu era o cristão convencido. Por isso que eu acho muito importante ser alerta, porque eu vivi isso. E eu sou o testemunho que Deus pode nos perdoar. E Ele vai perdoar. Se você tem dúvidas ainda, ore, se entregue a Deus. Porque em um momento da minha vida, aconteceu isso aqui, caiu a ficha e eu disse, eu estou indo para o inferno. Eu achava que estava indo para o céu, mas eu não estou. E aí eu entendi. E aí eu compreendi. Depois de 3 vezes ter feito o abismo ligado. Estava aprendendo a passar abismo ligado para outras pessoas. E aí foi me explicado de uma forma diferente. E aí, como eu queria aprender para passar para os outros, né? Olha que interessante. Eu prestei mais atenção. Eu busquei mais. Compreender melhor. E nessa compreensão melhor eu disse, o que eu estou fazendo da minha vida? Perdi 6 anos da minha vida que eu poderia ter vivido para Deus. E eu vivi para mim mesmo, achando que estava vivendo para Deus. Infelizmente, esse tempo não volta para mim. Mas depois disso, tenho vivido desde então com Deus. Pela glória dele, pela misericórdia dele, pela graça dele, pelo amor dele. Hoje, eu sei que ele vive dentro de mim. Que nem Paulo fala, né? Cristo vive em mim. Então hoje, por causa dessa oportunidade que Deus me deu mais uma vez, ou cabeça dura, entende o que tu precisa entender. Eu pude me entregar. Então hoje, verdadeiramente, eu sei que eu sou um discípulo de Deus. Eu não sou perfeito, assim como Jesus é. Mas eu sei que o que eu faço de bom não é mérito meu. Não é meu. Não é esforço meu. Porque eu sei quem eu sou de verdade. Sem Deus, no caso, né? E eu sei que aquilo que eu faço de bom, aquilo que eu faço para Deus, é só por Deus. A gente usa muito essa expressão, né? Só por Deus. E é só por Deus mesmo. Né? Eu sei que o casamento que eu tenho hoje é por causa de Deus. Eu sei que a forma como eu estou sendo um pai para minha filha é por causa de Deus. Eu sei que a forma como eu tenho congregado é por causa de Deus. E eu sei que tudo que acontece de errado não é por causa de Deus. É por causa dos momentos que eu quero fazer do meu jeito, com o meu esforço. E aí isso não adora a Deus e não dá certo. E é ruim. E aí tem, sei lá, alguma coisa que é pecaminosa, né? Então, eu era um discípulo falso antes e hoje eu sou um discípulo genuíno. Eu não falo isso como orgulho para vocês, mas eu falo isso como exemplo, como alerta. Porque eu me enganava. E ninguém falava, porque assim, como eu disse, ó, a inteligência artificial consegue fingir que é cristã. Nós também conseguimos fingir que é cristã. Nós também conseguimos. Eu fingia muito bem. Eu era o cristão 007, já ouviram falar? No domingo na igreja eu era cristão. Fora da igreja eu era espião secreto. E aí eu fazia o quê? Vivia do meu jeito, que não agradava a Deus, durante a semana, para que no final de semana eu pudesse pedir perdão a Deus, recarregar as minhas energias, né? Ficar em paz com Deus novamente. Aí durante o resto da semana eu vivia do meu jeito. Aí voltava no domingo, não, agora eu preciso pedir perdão. E aí durante a semana, quando ia pecar, sabe qual que era o meu pensamento? A salvação eu não vou perder, depois é só pedir perdão. É só pedir perdão. Porque Deus vai perdoar, né? A Bíblia fala, se confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar toda injustiça. Então é só pedir perdão, né? Eu faço o que eu quiser da minha vida. Mas essa não é a vida de um cristão. Essa é a vida de um falso discípulo de Cristo. Que eu era. Outra coisa que era muito difícil é que era muito pesado viver para Deus. Muito pesado. Porque tinha que fazer as coisas direito, tinha que ficar se cuidando, tinha que ficar cuidando o pecado e cuidar isso, o jeito de falar. E depois que teve a entrega de verdade, o fardo passa a ser leve. E leve de verdade. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve. Porque agora eu não fico mais buscando, tem que fazer isso é o certo, isso é o errado. Eu simplesmente faço o que Deus está me conduzindo. E se eu não quero ouvir a Deus, eu vou fazer do jeito errado, certeza. É assim que funciona. Então, com a conversão, o Espírito Santo vem habitar nos nossos corações e começa o processo de santificação. Não é da noite para o dia. Que nós estamos tão conectados com a nossa vontade carnal que a gente demora para... Alguns é rápido, graças a Deus. Mas outros demora. Então, como eu disse, por mais que eu não sou perfeito, eu sou impelido, conduzido pelo Espírito Santo a obedecer a Deus. Eu não obedeço, né, hoje, agora como cristão, eu não busco uma vida de obediência a Deus.
para agradar a Deus. Essa não é a busca da minha vida. Eu vou obedecer para agradar a Deus, para mostrar para os outros como eu sou obediente, como eu sou santo, como eu sou cristão. Mas agora o padrão da minha vida é a vida de obediência. Esse é o normal. A exceção é cair fora. A vida para aquele que não é cristão, o padrão é não obedecer a Deus. E a exceção é obedecer. A vida do cristão, o padrão é a obediência. E a exceção é quando eu desvio o foco de Deus, que eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer com minha própria força. Ou eu quero fazer isso para mostrar para alguém. Vai dar errado. Experiência própria. Fiz muito disso, farei muito ainda, infelizmente, porque a gente tem que estar sempre conectado com Deus para que Ele nos conduza, porque quando a gente desvia o olho do alvo, a gente acaba perseguindo a nossa própria vontade. Então, que eu não faça isso, mas infelizmente pode acabar acontecendo. Para todos nós. Né? Então a exceção é quando nós confiamos em nós mesmos, que nós somos bons, que nós conseguimos, que nós somos fortes, porque agora eu já tenho tempo de caminhada. Então, agora eu já sou maduro. Então agora eu consigo. Não consegue. A verdade é essa. Né? Em outras palavras, né, quando nós desviamos o foco de Deus, a carne fala mais alto e nós pecamos. Essa que é a verdade. Então, o verdadeiro discípulo, ele é obediente porque o Espírito Santo conduz ele a essa obediência. E quando tenta fazer coisas com a sua força, cai no pecado. O falso discípulo, ao contrário, ele se esforça para obedecer a Deus, pode até fazer coisas que são boas, obedientes a Deus e tudo mais, mas quando ele cansa, porque tem precisando de muito esforço, ele cai no pecado. Só que ele não consegue perceber, o falso cristão, né, que até a sua obediência é pecado. Porque ele não obedece, digamos assim, com o coração inclinado a Deus, mas ele obedece com o intuito de adorar a Deus para mostrar que, né, é impossível a gente adorar a Deus sem Cristo, gente. Isso tem que ficar bem claro. Uma mãe que ama seu filho e não é cristã, esse amor não vem de Deus. Mas é tão bonito. Sim, beleza, ok. É amor de verdade, sim, ok. Mas não agrada a Deus. A gente só pode adorar a Deus com o Espírito Santo. Porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo nos conduz a essa vontade. Isso tem que ficar claro para a gente perceber o quanto que nós dependemos de Deus para adorá-lo e viver para Ele. Eu não estou dizendo que a gente não tem culpa no cartório. Como eu disse, quando a gente desvia o foco de Deus, a gente peca. Porque a gente não se deixa conduzir. Então, ainda é culpa nossa. Então, para nós finalizarmos, nós vimos um alerta muito forte, muito claro de Jesus, que nem todos que chamam Senhor, Senhor, e fazem obras em nome dele, entrarão no reino dos céus. A salvação, ela não é um prêmio pelo nosso esforço, mas ela é um presente da graça de Deus recebido pela fé. Muitos de nós, assim como eu, no passado, com sinceridade no coração, um profundo desejo de servir a Deus, podem estar vivendo uma religiosidade bem intencionada, assim como eu vivia, mas que ainda não atingiu o ponto da verdadeira conversão. Eu vivi isso. Então as palavras de Jesus, elas são atuais. Reflita. Jesus, ele é verdadeiramente o Senhor de cada área da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor. Você já experimentou um novo nascimento que vai além de uma simples oração e que se manifesta em uma vida de total rendição a Deus? Obedecer a Deus é importante. Congregar também é importante. Tudo isso para o cristão é essencial. E nós fazemos isso porque nós temos o Espírito Santo. Mas o que Jesus vai perguntar para nós não é se você ia na celebração, se você orava, se você era obediente, porque daqueles que são dele, ele já espera que isso é o normal, é o básico, é o padrão. Mas ele vai perguntar, quando nós chegarmos lá, você realmente me conheceu? Você realmente sabe quem eu sou? Você realmente teve um relacionamento comigo? Você realmente é meu servo? É isso que ele vai perguntar. Ele não precisa ficar perguntando, nossa, você orava quantas vezes por dia? Você lia a Bíblia? Ele não precisa, porque ele já entende que aqueles que ele salvou, ele mandou o Espírito Santo para nos conduzir a uma vida assim. Uma vida de adoração a Deus. Então ele vai perguntar lá do início. Não, mas você me conhece de verdade? É lá no início. O que vem depois, ele sabe que vai vir só por causa dele. Ele não vai falar para pessoas não cristãs, você fazia tal coisa, porque isso para ele não importa. Não é isso que salva.
O cristão, ele é direcionado a uma vida de obediência a Deus. Então, se você tem dúvidas, a boa notícia é, ele é misericordioso. Nós podemos ter a oportunidade de uma verdadeira entrega agora. Não haja por impulso, como talvez muitos fazem, ou como eu fiz. É só fazer isso? É só fazer. Então, vou fazer, né? Tô perdendo nada mesmo. Aproveitar a oportunidade aqui. Não tinha entendido nada. Né? Então, se entregue verdadeiramente a Cristo. Deixa Ele entrar na sua vida, no seu coração. Deixa Ele começar a transformar você para que você possa viver uma vida de adoração a Deus verdadeiramente. Que a gente não viva esse auto-engano. Que nem eu falei, talvez eu levo muito pela minha experiência, que eu acho isso muito perigoso, né? Porque para mim eu sofri essas palavras de Jesus na pele. Mas que a gente possa viver na plena certeza de que nós somos filhos amados de Deus, que nós somos transformados e guiados pelo seu Santo Espírito. A vida de entrega total a Jesus não é um peso, mas ela é a verdadeira liberdade e a alegria que o nosso coração tanto busca no mundo que nós vivemos. Vamos orar por isso? Que Deus possa nos ajudar a refletir e que possamos viver uma vida de entrega todos os dias. Pai, te pedimos, Senhor, que revele em nossos corações se há dúvidas quanto a quem Tu és. Se há dúvidas com aquilo que o Senhor fez e que todos nós possamos manter firme na rocha, no Teu Evangelho, na Tua Palavra, a nossa vida. Que possamos manter acesa a chama do Teu Espírito em nossos corações. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Mas que possamos viver uma vida de adoração a Ti e que Teu Espírito Santo nos conduza na forma de viver, na transformação, na santificação, para sermos fiéis servos, Deus, Pai. Te peço também, Deus, que se há alguém que tem dúvidas diante disso, que o Senhor possa chegar ao coração dele, dessa pessoa. Se há alguém que se sente, talvez, inseguro, que o Senhor possa trazer essa segurança. Que o Senhor possa trazer claridade diante de quem o Senhor é. E que possamos todos viver uma vida entregues a Ti, Pai. Que o Senhor seja o nosso Senhor e nós sejamos os Teus servos. Em nome de Jesus que oramos. Amém.